Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um novo material que chegou nas bancas e pra mim foi uma enorme surpresa. Eu olhei e falei, que porra de quadrinho é esse? Rapaz. Acabei dando uma chance, já falei e mostrei no programa de picapes que eu dei uma chance para A Maldição do Homem-Coisa numa parceria que tem o Barba com você. Você aí que está assistindo, nós somos parceiros. Sim, nós somos parceiros porque você chega aí, curte o canal, assina o canal, você está sempre aqui, né? Então você é inscrito no canal. Você também é inscrito lá no Instagram do Barbas. Comenta, participa da Copa de Odin, da Copa Loki. Você lembra dos links do Barba? Vou comprar um negócio na Amazon, seja o que for. Pô, vou dar uma moral pro Barba. Vou comprar lá no linkzinho dele para dar aquela moral pro canal. Você comenta, você compartilha, enfim. Você participa tanto do canal que existe uma parceria. O Barba olha um quadrinho desse e fala... poxa, custa R$26,90. Ah, cara, maldição do Homem-Coisa. Eu acho que eu não vou pegar, não. Pô, mas a galera do canal vai passar na banca e vai falar que porra de quadrinho é esse, a maldição do Homem-Coisa. Bem que o Barba podia me dizer, que quadrinho é esse? Vale meus R$26,90? Eu falei, sabe de uma coisa? Vamos pegar assim e vamos falar de, então, Vingadores, o Espetacular Homem-Aranha e X-Men, a maldição do Homem-Coisa. Uma edição comemorativa de 50 anos do Homem-Coisa. Sim, é uma edição de aniversário, assim como essas edições que saíram recentemente, tanto da DC, que foram várias, mas também saíram algumas da Marvel recentemente, como Capitão América. Essa daqui, saiu uma do Deadpool 30 anos também, tem review aqui no canal, tem review dessas edições todas, tá? Mas saiu A Maldição do Homem-Coisa, que é uma edição comemorativa de aniversário. Um material, cara, que é interessante. Sim, com essa capa bem legal aqui, tá? Nós temos aqui 112 páginas de quadrinho, trazendo, preparem para o inglês horroroso, Mário Luiz Barroso, me desculpe pela pronúncia horrorosa, Curse of the Man-Thing, número 1, Spider-Man Curse of the Man-Thing, número 1, e X-Men Curse of the Man-Thing, número 1. São 3 edições que fazem uma história continuada, tá? Com o objetivo de que o Homem-Coisa participe e faça um crossover de aniversário com 3 das grandes franquias, com 3 dos grandes títulos da Marvel. Os Vingadores, o Homem-Aranha e, finalmente, os X-Men. Na verdade, quando eu for te explicar o que vai rolar aqui, não tem certas parcerias, não são tão grandes assim, certas aparições não são tão espetaculares assim, mas ainda assim é uma história interessante. Para você que não conhece o Homem-Coisa, é a oportunidade, tá? Ele é um personagem bem obscuro, embora ele tenha 50 anos, ele é literalmente bem obscuro, até pro universo Marvel, e isso fica claro aqui nessa edição, e isso é uma coisa bem legal. Não é o fato da gente conhecer... porra, não é possível. O personagem conhece 50 anos e eu não conheço, gente. Não é que a gente não conhece. Nem os personagens da Marvel conhecem direito. Isso é legal. Que mostra que, sim, é um personagem que tá ali num terceiro plano, né? Ele é o terceiro reserva do goleiro. Então ele não vai entrar nunca. Então é um personagem bem diferenciado. Uma outra coisa diferente, tá? E que faz-se inicialmente se faz essa analogia, não, ele é o Monge do Pântano e tudo mais. Existem similaridades sim com o Monge do Pântano, é inegável, até tem uma origem, não vou dizer que é parecida, mas é parecida, tá? Mas eles, embora tenham um grande poder, sejam grandes... qual seria o nome? Eles são grandes alegorias de muita coisa com relação à natureza, e eles têm... eles são entidades, avatares, né, do verde e tudo mais, embora tenha essas coisas parecidas e tenha algumas similaridades de serem cientistas que morreram e se tornaram uma criatura do pântano, mas eles também se distanciam em determinado momento. O Homem-Coisa, ele tem um poder, se é que a gente pode chamar assim, que ele é uma criatura que está no nexo das realidades e, enfim, ele tem algo a mais diferente, que não é muito explorado aqui nessa edição, tá? Mas é só a critério de curiosidade. Homem-Coisa já ganhou filme, Homem-Coisa já teve revista, tem uma participação dele bem legal naquela revista do Howard the Duck, deveria ser republicado pela Panini, quem sabe publicar em sua extensão completa, mas tem um Howard the Duck muito legal na edição da Salvati, tem review aqui no canal, e agora sai essa edição, comemorativa de 50 anos, e que legal que pelo menos a Panini trouxe isso daqui, que é uma obra diferente. Aqui a gente tem o roteiro do Steve Orlando, tá? Que faz um trabalho muito legal, é uma história que funciona muito bem, numa edição totalmente fechada, que você não precisa estar acompanhando Vingadores, nem Homem-Aranha, nem X-Men para entender, tá? Ela tem início, meio e fim aqui dentro, não existe nenhum problema de você não conhecer o Homem-Coisa e não estar lendo nada da Marvel,
É uma edição totalmente funcional, até para novos leitores. Você, um novo leitor de quadrinhos, não está acostumado com os quadrinhos de super-herói, está se interessando, você vai ter uma aventura interessante aqui. E essa daqui pode ser uma aventura realmente interessante para novos leitores. Porque tem bastante ação, é uma história que funciona, ela é fácil de ser entendida. Não estou menosprezando ninguém não, tá? Mas existem histórias que às vezes você precisa de tanta bagagem e o desenrolar dela dentro da narrativa de quadrinhos, às vezes, para não iniciá-los na linguagem, pode ser uma leitura chata, desinteressante ou até complicada, tá? Essa daqui não. Steve Orlando faz um trabalho bem linear, bem tranquilo e bem fácil de se entender e que funciona. É uma aventura dentro de sua proposta que funciona muito bem e é divertida. A gente tem as artes de um monte de gente, tá? Tem Francesco Mobig, Marco Faila, André Brocardo e Min-Kyu Jung, tá? E são desenhistas e arte finalistas. As revistas, a história começa com uma dupla, vai ter uma troca no meio e depois essa dupla volta. Mas uma coisa que é muito interessante aqui é que as cores de toda a revista são do Guru FX. Isso daqui foi uma coisa que me chamou a atenção e que foi um ponto bem positivo. Porque a arte é boa. A primeira e a última história tem uma arte muito boa, já vou mostrar, tá? Tem uma arte muito boa. A do meio, que é a do Homem-Aranha, não escorrega, não tem grandes problemas. Ela é uma arte bem funcional também, bem legal. Mas as cores são coesas. Toda a revista tem a mesma paleta, ela segue um padrão bem legal. Então, ter um colorista só para a série inteira, mesmo com a troca de artistas, manteve uma unidade bem interessante para a revista. Então, mesmo com a troca de artistas, você sente que está lendo a mesma história. É uma graphic novel, digamos assim, tá? Então isso foi bem legal e eu curti. Com relação à história, a gente tem um grupo de senhoras idosas cientistas que apareceu lá naquela fase Império do ano passado, um material bem mais ou menos, que eu fiz review aqui no canal também. Eu particularmente não conhecia elas de antes, não estou te afirmando que elas são novas personagens, eu não faço ideia, tá? A verdade é, não faço ideia, não lembro delas. Pode ser personagem extremamente recorrente, mas eu não lembro. De vez em quando esses personagens bem mais ou menos eu deleto. Mas eu lembro que elas apareceram naquela fase do Império. E elas estão de volta, afinal de contas, elas estavam envolvidas com essa relação de meio ambiente, de natureza e tudo mais. E elas têm uma figura ali, uma figura mágica, tá? Funciona meio como neta, sobrinha delas, enfim. Uma menina que elas cuidam. E essa menina tem uma visão diferente a respeito de como lidar com a humanidade e com essas questões de natureza. E ela bola um plano. Eu vou matar e possuir os poderes do Homem-Coisa. A partir dali eu vou exterminar a humanidade e vou criar um novo mundo verde e repleto de natureza, enfim, algo nesse estilo. E funciona, cara. Essa proposta pode parecer bobinha, tá? Mas a gente vai ter algumas coisas bem legais em cima disso. O roteiro é simples, como falei, é uma vilã megalomaníaca que quer destruir o mundo, vai inicialmente ter algum sucesso e, obviamente, os heróis vão se juntar para derrotá-la no final. Então a gente vai ter, ao longo das 3 edições, passando pelos Vingadores, que tem uma ação bem atuante, essa formação nova, que eu tenho problemas com ela, tá? Essa fase do Jason Aaron é muito ruim. É uma formação que você olha inicialmente, é bem curiosa, porque tem alguns personagens interessantes que são, né, bem desconexos do tradicional dos Vingadores, mas ele não soube, na minha opinião, ele não soube aproveitar, ou o editorial não deixa ele aproveitar da maneira correta. Essa mulher Hulk, então, eu acho péssima, mas a gente tem ela, inclusive, faz umas vergonhas aqui que são terríveis. Mas a gente tem uma participação legal dos Vingadores. Depois entram os 2 Homem-Aranha, tá? Tem o Peter e tem o Miles participando da história. Tem algumas tiradinhas bem legais. O material funciona também na revista do Homem-Aranha. E a história, como falei, ela é continuada, elas têm gancho o tempo inteiro. E finalmente a gente chega na dos X-Men, que os X-Men participam um pouco, tá? Não entra o grupo inteiro, tem alguns personagens e alguma menção bem rápida e mais a conclusão da história dentro dessas pequenas participações especiais dos X-Men. Eles não são o foco da história, tá? Nem precisava ser X-Men, mas como tudo tem que participar e tinha que ter a participação deles, afinal de contas, eles moram numa ilha viva, e, né, tem toda uma relação de natureza e tudo mais. Agora, dentro do atual cenário dos X-Men, isso tinha que acabar aparecendo também. Então, tem uma participaçãozinha ali dos X-Men também. Mas o material é legal e, além disso, a gente também tem
elementos interessantes sobre a origem do Homem-Coisa. A gente fica sabendo um pouco mais. Existe ali, talvez, algum retcon em cima disso. Mas nada que atrapalhe. Eu tinha pouquíssimo conhecimento a respeito de mais detalhes do Homem-Coisa. E foi bom para eu ficar sabendo. Foi bom para eu descobrir algumas coisas novas a respeito da origem dele. E um pouco mais do que ele é, tá? Não que vá esclarecer muita coisa, não é tão informativo assim. Mas é uma boa aventura. Barba, vale R$ 26,90? Aí, cara, isso é o que eu falo várias vezes aqui no canal. Isso é uma opinião totalmente pessoal, tá? Quadrinho super-herói, hoje em dia, a gente tem que avaliar bastante se entra no nosso orçamento, tá? Eu acho que dentro dos preços atuais... vamos lembrar que hoje, que eu tô gravando o programa, as revistas mensais, revista do Homem-Aranha, do Batman, né, Vingadores, as mensais de 96 páginas já foram reajustadas para R$ 24,90. Então, na média, qualquer revista de banca hoje de super-herói, ela custa no mínimo 25 pratas, tá? Não custa menos que isso. É complicado. Lógico que existe o Marvel Verso, uma outra coisa aqui e tal, mas o básico que chega na banca custa R$ 25. E você não tem uma história fechada ali. Você tem histórias de qualidade, muitas vezes bem duvidosas. Muitas vezes a gente compra por amor ao personagem, por colecionismo, por se manter naquela série eternamente. Isso vai de cada um, não existe certo e errado nisso, tá? Isso aí vai de cada um mesmo. Essa daqui é uma história fechada, você não vai precisar comprar mais nada, tá? Ela custa R$ 2 mais caro do que uma revista mensal, ela tem um pouquinho mais de páginas, não que isso seja grande coisa. Mas você tem a oportunidade de ler uma história diferente, uma história comemorativa, embora não exista um grande enfoque no comemorativo, mas existe essa questão comemorativa por R$ 27. R$ 27 há algum tempo atrás eu ia te falar, cara, muito caro para uma revista. Hoje é o preço. R$ 27 é o preço de uma revista. Se é caro ou não, a questão de se é caro ou não pra gente que está comprando, para nós consumidores, isso é uma questão talvez até filosófica, tá? Isso é uma questão individual. O que é caro pra gente é uma questão totalmente individual. Pro mercado atual, essa é uma revista que está no preço, tá? R$ 27,90, é 27 não, R$ 26,90 é uma revista no preço das revistas de banca. Então, se você busca histórias fechadas, alguma coisa interessante e tudo mais, isso aqui não é obra-prima, genial, não é um material imperdível que você não pode deixar passar nada disso. Mas se tu busca aquela leitura de uma ediçãozinha fechada, isso aqui pra mim, eu tava um dia que eu tinha que resolver um monte de coisa e eu tinha um tempo pra sentar e ler enquanto eu esperava resolver as coisas. Isso aqui foi um ótimo entretenimento pra mim, porque eu não precisava estar lendo nada antes, não precisava me preocupar com nada depois, de lembrar nada, era simplesmente uma história com os heróis da Marvel. Então pra mim foi bom, foi um dinheiro bem investido com relação a isso. Tá? Eu me senti satisfeito, não me senti enganado, não me senti iludido, não fiquei por nada disso. Eu gostei da Maldição da Homem-Coisa, é uma compra interessante. Dentro do preço atual de revistas, é uma compra interessante. 3 anos atrás, eu ia te falar, R$ 26,90, cara, não compra não. Ó, muito caro. Hoje em dia, tá no preço, tá? Tá no preço, tá? Essa capa bem legal, o efeitozinho verniz, vou mostrar a arte, tá? A arte das primeiras histórias. A primeira história dos Vingadores é muito, muito boa, tá? Olha isso aqui, cara. O material tá muito, muito bacana. Deixa eu pegar uma parte que tem os Vingadores aqui entrando na porrada. A história é dividida em vários capítulozinhos. Mas vocês vão ver aqui, ó, tem bastante ação. O material tá muito legal, tá? Então, vale bastante a pena. Depois a gente tem a arte. Porra, vou mostrar mais uma página aqui que tá bem, bem legal, ó. Show, né? Vamos pro meio, que a gente tem a troca de desenhistas, tá? As cores se mantêm, mas a gente tem uma troca aqui, nítida aqui, ó. Vou pegar uma página aqui do... Aqui, essa daqui tá boa. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma arte que segue um pouco mais pro estilo cartoon, tá? Cartoon não, mas é um quadrinho menos... com menos detalhes, tá? Ó, mas é bem bacana. E no final a gente volta para aquela arte mais trabalhadinha. Aí, ó. Show? As cores se mantêm na unidade e o material é legal. Maldição do Homem-Coisa, cara. Tá na banca. Tu vai comprar? Aí só depende de você. Aí é contigo. Curtiu o vídeo? Deixa aquele likezinho bacana. Deixe seu comentário a respeito do vídeo, da Maldição do Homem-Coisa,
Escreve qualquer parada aí, fala pra mim que eu gosto de ouvir o que vocês escrevem. Eu leio tudo, sempre marco e respondo. Respondo 99% de tudo que é pra responder aí. Pode escrever aí que eu respondo. Não se esqueçam de se inscrever lá no Instagram do Barba, tá? Se você é novo aqui no canal, espero que você tenha curtido o programa, sem roteiros, sem preparos, sem presepadas, roteiro feito com o coração aqui. Porra, terminei de ler, deixa eu falar para meus amigos que estão aqui assistindo o canal o que eu achei do quadrinho. Então, espero que você tenha curtido, espero que você volte. Então se inscreva, ative a notificação do sininho e volte mais vezes, tá bom? Se inscreve lá no Insta, vai comprar o quadrinho? Usa o linkzinho do Barba que tu ajuda demais aqui o trabalho do canal, beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.